Hello, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos ver os WH Question Words. A gente vai entender um pouquinho para que eles servem na língua, para a gente conseguir fazer algumas atividades, ok? Então vamos começar aqui. Nós temos ao todo 9 Question Words. A gente chama de WH Questions, tá? Eles servem porque para poder você fazer perguntas, você utiliza eles na língua inglesa, tá? Eu até coloquei aqui para vocês. Para saber formular open questions, no caso, o open questions é perguntas abertas, tá? É essencial conhecer as WH question words. É, o que que são essas open questions? São perguntas que necessitam de respostas além de sim ou não, né? Porque muitas das vezes a gente faz perguntas para as pessoas e as respostas são sim ou não. Esses WH, né, eles vão servir para fazer perguntas que vão além do sim ou não como resposta, ok? A gente tem o what, que é, né? Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês o que ele geralmente vai significar, né? Mas é aquela que eu falo com vocês, não ficar traduzindo. Mas, se a gente for levar em consideração o que significa, a gente leva em consideração isso aqui para entender, ok? Então, what a gente pode entender que significa o que ou qual, tá? Dependendo da pergunta. Porque se eu falo assim, ó, qual é o seu nome? Eu perguntei com qual, né? Agora, se eu perguntar para você o que você está fazendo, né? Eu vou utilizar em português o que, mas em inglês somente what, ok? Depois nós temos when. When vai ser para quando eu quero fazer uma pergunta relacionada ao tempo quando, né? Se eu pergunto when, é porque eu não sei o tempo. Então, por isso que eu pergunto when para quando. Depois eu tenho where. Where vai ser para onde, quando eu quero perguntar onde, quando eu não sei localização, tá bom? Depois eu tenho why. Why é a pergunta por quê. Por quê separado, né? Quem estuda português sabe que o porquê separado é o porquê de pergunta. É em inglês, why. E eu tenho which, né? Aí você me fala, ué, professora, tem which, significa qual, igual what? Sim, mas aí quando nós formos ver cada um deles, vocês vão ver para qual que vai ser a diferença de utilizar esse qual aqui em which, ok? Então, vocês vão ver que o which vai significar aí qual, mas vai ter um conceito específico para ele, tá? E aqui a gente tem dois WHs para quando eu quero utilizar a pergunta para quem, né? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem está dormindo? Quem está almoçando? Em inglês a gente tem o who e o whom, ok? São dois. Vocês também vão entender qual que a gente vai utilizar whom e qual que a gente vai utilizar who. Depois a gente tem o whose. Whose é de quem, tá? A pergunta, se eu quero, por exemplo, de quem é essa roupa? De quem é esse chocolate, né? Quando eu quero saber de quem, a quem está pertencendo, eu utilizo o whose. E o último, que não começa com W, né? É, ele é o único, se vocês olharem, todos aqui, ele vai ser a exceção que não começa com o W, mas tem o Wzinho aqui no final, né? Que vai ser o how. How é como. Então, se eu quero perguntar como você fez isso, como você comprou isso, como você dormiu essa noite, tudo eu pergunto com how, ok? Então, what, when, where, why, which, who, whom, whose, how, tudo
é WH, né? No caso, question words, são as palavras que a gente usa em inglês para perguntar algumas coisas, ok? Eu coloquei aqui que todas as palavrinhas, exceto a última, começa com H, e é por isso que elas são chamadas de WH question words, ok? Muitos vão falar só WH question, tá bom? Então, vamos ver agora cada uma delas para vocês entenderem. Então, o what, ele vai ser o mais usado, tá? É um dos WHs mais utilizados, porque ele pode ter o significado de o que e qual. Então, se eu pergunto para vocês assim, ó, what's your name, né? Ou se eu pergunto normal, what is your name? What's your name? Né? Que é o que eles falam aí. Vou colocar ele assim para poder vocês entenderem melhor. Então, what's your name? What's your name é uma pergunta. Eu quero saber qual é o seu nome, ok? Então, se eu quero perguntar para alguém como ele se chama, eu falo em inglês, what's your name? Então, se for falar, né, de forma como está escrito aqui, que é o que vocês aprenderam, né? What is your name? Só que ninguém fala assim. Eles perguntam muito rápido. What's your name? What's your name? Ok? What is your name? Também vocês vão ouvir muito. What is your name? Porque eles falam essa palavra muito rápido. Então, ela às vezes vai ter o som de what, ok? Então, what is your name? What's your name? Tudo vai ser utilizando a pergunta o qual. Mas também o what, né? Ele vai ter o significado de o quê. Então, eu posso perguntar assim. Vou colocar um muito simples, que vocês aprenderam comigo lá no quinto ano. Não sei se vocês lembram, né? A gente pergunta assim, ó. What time is it? What time is it? Que horas são, né? Então, se você olhar aqui, eu tive qual e aqui eu tive que. Que horas são? What time is it? Ok? E eu posso perguntar também o que, né? Eu posso ter esse o na frente aqui do português. Se eu perguntar, por exemplo, What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Se eu quero perguntar, né, o que você está fazendo, eu vou utilizar what. What are you doing? Vou colocar até o ponto aqui que eu estou esquecendo, né? Porque não dá para fazer pergunta sem interrogação. Então, what are you doing? Eles vão falar tão rápido que vocês vão ouvir assim, em vez de ouvir what are you doing? Eles não vão falar assim. Eles vão falar what are you doing? Ok? Vai ser muito mais rápido. Depois nós temos o where. Where é para significar, no sentido do português, quando eu quero perguntar onde, né? Frases interrogativas para onde, no sentido de lugar mesmo, tá? Então, se eu quero perguntar para alguém, por exemplo, onde você mora? Em inglês eu pergunto, Where do you live? Então, eu quero perguntar para a pessoa onde ela vive, onde ela mora, né? Então, em inglês, eu pergunto com where para saber onde. Where do you live? Tá? Eles não vão falar devagar. Where do you live? Eles vão perguntar rápido. Where do you live? Que é onde você mora, onde você vive, ok? Então, where, o significado dele aí é para esse sentido, tá bom? Depois nós temos o why. Why é o famoso porquê, né? A gente que é mineiro, nós que somos mineiros, nem temos dificuldade com isso, porque a gente já conhece o famoso why, né? Às vezes a mãe da gente pergunta alguma coisa, ou a gente vai perguntar, a gente fala assim, why, né? O mineiro tem isso.
Então, em inglês, esse why, ele é o porquê, tá? Então, why é a palavra usada para perguntar o motivo de algo em inglês. É importante lembrar que o why significa porquê e é usado somente em perguntas, tá? Você não pode responder alguma coisa em inglês utilizando o why. Você só vai utilizar ele como perguntas. Por que que eu falo isso? Quando eu vou responder a alguém, por exemplo, se alguém me pergunta assim, por que você não foi na escola hoje? Aí eu vou responder, porque eu estou em quarentena. Eu não posso responder com why, né? Ele só vai ser usado em inglês para eu fazer perguntas. Se eu quero utilizar a resposta por quê em inglês para responder, eu uso o because, ok? Isso aqui vocês vão ver depois. Because, tarará, tarará, tarará. Eles vão falar assim, eles nunca vão responder por quê, né? Nesse sentido, why. Então, por exemplo, por que que você não foi à escola? Why, tarará, eles não falam assim, eles vão falar o because, ok? Eles vão explicar com o because, não com o why na resposta, somente nas perguntas, mas ele vai explicar, mas ele vai significar aí o porquê, tá? Então, por exemplo, se eu pergunto, why are you sad? Por que você está triste? Why are you sad? Por que você está triste? Né? Eu fiz uma pergunta, ok? Why are you sad? É, Então, nesse sentido de perguntar o porquê, né? É no caso um motivo, você quer saber o motivo, o porquê. Então, um exemplo aqui, why are you sad? Por que você está triste, né? Depois a gente tem o which, que é aquele que eu falei com vocês, que é o que tem o mesmo significado da palavrinha what, tá? Which, ele vai significar aqui which, tá? Ele vai significar aqui qual, mas em um sentido de quando você tem uma escolha, tá? Como assim? Aí eu coloquei aqui para vocês, olha. Por exemplo, se te pergunto qual é a sua cor favorita, você tem muitas opções de respostas. Mas, se eu perguntar qual cor você gosta mais, vermelho ou azul? Aí você só tem duas respostas possíveis. Então, quando for assim, a gente vai utilizar o it. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, ó, é, qual você prefere, suco ou refrigerante? Aí você vai ter que me dar uma opção. É diferente de eu perguntar se você gosta, né, de refrigerante. Não é assim? Então, eu estou te dando duas opções. Se eu pergunto, qual você gosta mais? A blusa verde ou a blusa preta? Aí você vai ter que me dar uma opção. Então, quando tiver alguma pergunta que tenha opções, né, que você tem que escolher uma opção nessa pergunta, aí você vai utilizar o it, ok? Então, ele vai significar qual, vai ser qual, mas no sentido de que você vai ter opções de respostas, tá? Qual você gosta mais, verde ou azul? Qual você prefere, o carro ou a bicicleta? Então, quando você tiver a opção, você vai utilizar o it, ok? O próximo é o who e whom, tá? Então, aqui vocês vão entender quando vai utilizar o who e quando vocês vão utilizar o whom, já que os dois significam quem, tá? Então, o who é usado para perguntar quem quando a resposta for o sujeito, ou seja, quem causa a ação, quem está fazendo a ação na frase, tá? Mas como que a gente descobre isso? Pela resposta da pergunta. Por exemplo, se perguntar quem é ele e responder ele é meu pai, a palavrinha ele é o sujeito, não é? Na frase.
Então, quando for assim, a gente vai utilizar who. Coloquei até o exemplo aqui, ó. Who is she? Who is he? Quem é ele? Então, who is he? Ele é meu pai. Então, ele, no caso aqui, vai ser o sujeito da resposta. E quando não for o sujeito da resposta, por exemplo, se na pergunta eu falar assim, quem vai me convidar para a festa? A resposta vai ser, aqui no caso, quem você, né? Quem você vai convidar para a festa? Aí a resposta vai ser, eu vou convidar fulano. Aí você vai falar o nome da pessoa. Esse fulano, ele não é o sujeito da frase, né? Por quê? Porque ele apareceu aqui no final e ele não está fazendo ação nenhuma. Não é assim? O sujeito não é quem faz a ação, não é o que vocês viram lá em português? Então, aqui, como ele não está fazendo a ação, aí a gente utiliza o whom, ok? Só vocês lembrarem isso, que quando tiver o sujeito fazendo a ação na frase, a gente vai utilizar o who, quem. E quando não tiver o sujeito na frase praticando, né, que ele não for o sujeito, não tiver praticando a ação, a gente vai utilizar o quem no sentido de whom, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quem você vai convidar? E aqui eu perguntei quem é ele. Então, tem diferença aí, né? E vamos para o finalzinho aqui, que é o whose. O whose, ele vai servir para quando você quer falar de algo de pertencimento, de posse, tá? Então, se você quer perguntar, por exemplo, na sala de aula a gente tem muito isso, não é? Quando vocês estão lá e tá andando, acham uma borracha, e todo mundo vira e fala: de quem é essa borracha? Não é assim? Em inglês a gente vai utilizar o whose, tá? De quem é esse apontador? De quem é esse lápis? Aí vocês vão utilizar o whose para esse tipo de pergunta, ok? Então, toda vez que você vê na frase alguma pergunta ou for fazer alguma pergunta que tiver aí o sentido de posse, você quer saber o dono, de quem que pertence, aí você vai utilizar a palavrinha whose, ok? Então, a gente tem what, when, where, why, which, who, whom, whose, how, ok? Ah, tá. Eu já estava me esquecendo, pessoal, do how, né? Que é o único que não começa com WH. Eu já estava me esquecendo dele. Coloquei todos os que começavam com WH, esqueci de colocar ele para vocês aqui. Então, vamos rapidinho aqui, ó. O how, ele vai ter outros significados, tá? Não só como pergunta. Mas quando ele é utilizado sozinho, tá? A gente fala que quando ele está sozinho, ele vai ter o sentido de como, tá? Então, por exemplo, se eu pergunto assim, ó, How are you? Como você está? Como você vai, né? Como vai você? É o famoso aí. How are you? Ou então vocês falam muito How are you, né? Que é o feio How are you. Mas How are you? Como você vai? Como você está? Tá vendo que eu utilizei ele sozinho aqui? Se eu utilizei ele sozinho, ele vai ter o significado de como. Mas ele também, ele vai ser usado em outras formas sem ser o sentido de como. Por isso que eu coloquei aqui ele separado e as informações para vocês saberem que ele vai ter o sentido, por exemplo, de how much, no sentido de eh, no sentido de how much quantidade, tá? O quanto. Ou então how many. Isso aqui vocês vão ver depois, tá? Então não preocupa com isso não, que essa parte aqui ela é um pouquinho complicada. O que eu quero que vocês entendam é que nem toda frase que você vê ele é porque está fazendo a pergunta como. Tá? Vocês vão ver ele, por exemplo, how long, how far, how tall e etc. Igual eu coloquei aqui, tá? Quando ele tiver combinado com palavras, ele não vai ter o significado de como no sentido de pergunta. Como você está?
como você chegou, como você dormiu, né? Esse sozinho, como a gente vai utilizar ele como um question words, ok? Então, agora sim a gente finaliza aqui. Eu vou só mostrar a atividade para vocês entenderem aí, eu explicar e vocês fazerem para mim. Então, tem aqui a atividade, tá? A número 1, complete as frases com a question word correta. Então, se você está vendo o vídeo e já está fazendo as anotações, depois vai ser fácil para você responder isso aqui. Mas eu também vou colocar no grupo, como eu sempre coloco, o conteúdo, ok? Depois, aí eu coloquei aqui para facilitar para vocês a tradução, tá? Para você saber. Por exemplo, aqui, ó, is your address, né? Qual é? Aqui tá errado, tá, gente? Conserta aí para mim. Aqui é endereço, tá? Quem tá vendo o vídeo, conserta aí para mim. Qual é o seu endereço? Address é endereço, tá? Conserta aí, pelo amor de Deus. Na hora de digitar isso aqui saiu errado. Então, qual é o seu endereço? Aí você já vai saber que o question word que você vai usar é algum que significa o quê? Qual, né? Depois eu coloquei aqui, ó, are you from? De onde você é? Se eu estou perguntando onde, qual que é o question word que eu vou usar? E assim vocês vão fazendo com todos os que estão aqui, tá? A número 2, vocês vão observar a tirinha. Então, tem aqui algumas palavrinhas, né, para vocês observarem e depois vocês vão responder. A letra A, por exemplo, no segundo quadrinho, aparece quantos WH questions? O WH questions é o mesmo que WH question words, ok? Quais são? Escreva-os e coloque o que eles significam. Então, você tem que observar o segundo quadrinho. A letra B. Analisando a tirinha através do seu conhecimento de inglês, onde nós já vimos adjetivos, pronomes, artigos e o WH questions, por que o garoto parece bravo no final? Então, analisando a tirinha aqui, você usando o conhecimento que você tem, por que que aqui ele fala no com tanta, né, com tanta raiva? Aí você vai explicar através do que você entender na tirinha aqui, utilizando o conhecimento. Não é para traduzir, não, gente, pelo amor de Deus. Tenta entender a tirinha através do que a gente conseguiu ver até hoje, ok? E a número 3, eu estou fazendo perguntas simples para vocês, ó. What's your name? Where do you live? How old are you? Então, aqui, qual é o seu nome? Onde você mora? Você vive? Quantos anos você tem? Ok? Então, vocês vão responder para mim. É uma atividade muito simples, porque, na verdade, isso aqui é mais uma revisão, porque essa matéria vocês teriam que ter visto ela no 7º ano. Como vocês não tiveram inglês, eu estou fazendo uma revisão aqui com vocês, ok? Ah, pessoal, tem um erro. Quem está com a folha, eu não sei se vocês receberam essa folha, mas quem estiver com essa folha, a letra C e a letra D ficaram trocadas aí a tradução. Se eu não me engano, na letra D ficou faltando a tradução e a tradução da letra C estava nela, tá? Foi uma confusão aí da letra C e letra D. Mas aí quem está com a folha já conserta, né? E quem vai olhar aqui através do grupo que eu vou postar, aí já vai estar correto, tá? Mas quem está com a folha aí, na letra C é onde você e os seus pais estão planejando ir nas próximas férias. E a letra D é por que você está estudando inglês nessa escola, tá? Aí vocês consertam aí quem estiver com a folha, tá bom? Então é só, façam a atividade. Até o nosso próximo vídeo. See you. Abraço para vocês.